palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nós aprendemos um pouco mais sobre o amor. Mas não aquele amor apenas romântico, não apenas aquele amor que inspira os poetas, tampouco apenas um amor apenas filosófico, mas a palavra de Deus nos ensina a necessidade do amor, principalmente para os nossos relacionamentos. E é importante nós lermos esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, dentro de um contexto da igreja e daquilo que os irmãos lá de Corinto viviam na época, porque esse texto de 1 Coríntios 13, ele está dentro deste contexto, ele vem com uma resposta, ele vem como um antídoto para muitos problemas de relacionamento que a igreja de Corinto estava vivendo naquela época. Eu quero mencionar apenas nesse momento introdutório, do verso 4 até o verso 7, o texto ele é bem curto, são 13 versículos apenas do capítulo 13, onde Paulo fala sobre o amor. Depois nós vamos ler o texto e o seu contexto. Eu quero apenas ler os versos 4, 5, 6 e 7 neste momento, junto com vocês. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós apenas lermos estes versículos e praticarmos isso que Paulo está dizendo aqui sobre o amor, provavelmente, com certeza, muitos dos nossos conflitos, muitas das nossas divergências já seriam inibidas ou saradas em todas as esferas do nosso relacionamento. Mas o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto? Paulo está apresentando o amor justamente como uma evidência de maturidade. Nós sabemos pelo contexto, especialmente do capítulo 3 dessa carta, que a igreja de Corinto era uma igreja imatura. Aqueles irmãos ainda não haviam amadurecido na fé, não haviam crescido na vida espiritual. Paulo diz que eles eram criancinhas, que eles eram bebês, porque eles eram pessoas que ainda evidenciavam carnalidade. A carne, os pecados, os desejos e muitas outras situações ainda imperava no meio da igreja. E é neste contexto de imaturidade, de dificuldades de relacionamentos, de situações e atitudes que contrariam a palavra e a vontade de Deus, que Paulo traz o amor como um antídoto para os relacionamentos. Ao amadurecer em Cristo, nós adquirimos uma compreensão mais profunda acerca da igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo prefere, quando se trata de exemplificar o que é a igreja, ele prefere a imagem, a figura da igreja como um corpo. E de fato, esta é uma boa ilustração da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça deste corpo. Cada um de nós é parte da igreja, sendo um membro nesse corpo. E sendo membro, cada um de nós temos uma função. Então, a maturidade cristã, ela vai nos levar a compreender esta realidade que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E quando a gente enfatiza a vida no corpo, nós estamos dizendo que devemos viver este relacionamento. Isso é muito positivo. Nós somos um corpo e devemos estar unidos uns com os outros. Logo, portanto, nós temos que combater com essa ideia uma ênfase, e que é grande equívoco também, a ideia do cristianismo individual, ou, num termo mais moderno, os desigrejados, que a cada dia aumenta mais esse número. Pessoas que simplesmente se frustram com a igreja e não conseguem mais conviver no meio de uma comunidade cristã. As pessoas se isolam nas suas casas, na sua individualidade, mas o amor cristão é o que vai nos levar a podermos viver, sim, no meio de uma comunidade cristã. E assim evitar o isolamento e a ausência da igreja local. A carta aos Hebreus diz que nós devemos não deixar de congregar, como já era comum e era costume de muitas pessoas na época em que esta carta aos Hebreus
foi escrita. Paulo, ele enfatiza a igreja como o corpo de Cristo. Em cada uma dessas 3 passagens que eu vou mencionar agora, Paulo, ele trata de 3 verdades importantes. Que verdades são essas, meus irmãos? Paulo trata de unidade, Paulo trata de diversidade e Paulo trata de maturidade. Se você está com a sua Bíblia em mãos, e eu espero que você esteja, abra ela no livro de Romanos, no capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, Paulo vai apresentar essas 3 ideias, a ideia de unidade, a ideia da diversidade e a ideia da maturidade. Quando nós lemos do capítulo 12 de Romanos, do verso 1 até o verso 5, aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo apresentando a ideia da unidade da igreja de Cristo. Lá no verso 3, para ilustrar, ele diz assim: portanto, pela graça de Deus que nos foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, do verso 1 até o verso 5, Paulo trata da unidade da igreja no contexto dos romanos. Depois, se nós lemos do verso 6 ao verso 8, deste mesmo capítulo 12 de Romanos, Paulo ele vai evidenciar aqui o segundo elemento, que é a diversidade. Paulo diz assim no verso 6, temos muitos dons diferentes. Ele diz que alguns servem, alguns profetizam, alguns ensinam, alguns dão ânimo. E é essa diversidade que faz a beleza da igreja. Porém, ele também vai enfatizar do verso 9 ao verso 21 deste capítulo 12, a necessidade da maturidade. E aí Paulo apresenta o elemento da maturidade, que é justamente o amor. E ele começa o verso 9 do capítulo 12 de Romanos dizendo: o amor deve ser sincero. E aqui então, à luz do amor, Paulo vai dizer que a igreja ela deve caminhar em maturidade. Se nós formos para o capítulo 4 da carta aos Efésios, e você está com a sua Bíblia em mãos e aberta, você vai poder agora folhear a sua Bíblia, você vai chegar até a carta aos Efésios, no capítulo número 4, aonde ele vai apresentar essas 3 ideias novamente. Aqui, quando escreve aos Efésios, Paulo fala de unidade, Paulo fala de diversidade e ele fala de maturidade. Capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, ele fala da unidade do corpo de Cristo. Ele diz no verso 4, por exemplo, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então Paulo fala da questão da unidade. Depois, no segundo momento, do verso 7 até o verso 12, desta carta aos Efésios, Paulo ele vai falar então da diversidade. Ele diz assim lá no verso número 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, os dons espirituais, que ele começa a tratar no versículo 7, ele diz que esses dons, eles devem ser usados nesta diversidade da igreja, com o propósito, com a finalidade de, a partir do verso 13, então, alcançarmos a maturidade. E no verso 13 do capítulo 4, Paulo diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Então aqui Paulo fala da maturidade. E o que é que gera a maturidade? Ele trata então deste elemento lá no verso 15 e lá no verso 16, antes seguindo a verdade em amor. E no final do verso 16, Paulo diz, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Então, nesses 2 textos que eu acabo de mencionar, meus irmãos, Paulo ele cita elementos importantes para a nossa vida. A unidade, ele fala de diversidade, mas ele fala de maturidade. E esses 3 elementos, eles também estão presentes aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 12, do verso 1 até o verso 13, Paulo trata novamente da unidade. Ele diz que há dons diversos, verso número 4, mas o Espírito é o mesmo, há tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, então há uma unidade, e essa unidade gira em torno do nosso Deus. Depois, se nós avançarmos do verso 14 até o verso 31 do capítulo 12, nós vamos ver Paulo falando da diversidade, e aqui ele usa então a imagem do corpo para ilustrar a igreja. Veja o verso 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, e aqui temos essa diversidade. Ele fala do pé, ele fala do ouvido, ele fala do olho, fala da audição. Então, a igreja é uma diversidade.
conclui esta exposição sobre a diversidade, que vai até o versículo 31 deste capítulo 12. Agora, no capítulo 13, que é a continuidade, o que Paulo apresenta? Apresenta o amor como elemento da maturidade. Então percebemos, meus amados irmãos, que nesses três textos, 1 Coríntios, Romanos e Efésios, Paulo ele trata o amor, ele apresenta o amor como o elemento que vai evidenciar a maturidade. E isso não só na vida cristã, na sua vida, nos seus relacionamentos, nos meus relacionamentos, o amor é aquele elemento que evidencia se nós já somos maduros ou não, se nós ainda somos crianças ou não, se nós somos infantis ou não, se nós somos, desculpa a expressão, imbecis, ou se nós já passamos da fase da imbecilidade e nós já amadurecemos. Porque agindo em amor é a evidência da maturidade cristã. Agora, meus irmãos, é impossível falar em corpo sem nós pensarmos no ministério do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai promover a unidade na igreja, é o mesmo Espírito Santo que vai também proporcionar a diversidade, porque a diversidade nada mais é que os dons que cada um de nós recebe do Espírito Santo para o benefício da igreja. A unidade trata simplesmente de um fato que é o próprio Espírito Santo no meio da igreja que gera a unidade. O Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está na irmã Sinara, que está no pastor Hilton, na Ana, no irmão Aralan, e é o mesmo Espírito que está no seu coração. Então o Espírito é o elo de unidade, mas a ação do Espírito, dando a nós dons espirituais, ele promove a diversidade. E é o exercício dos dons que em amor vai evidenciar então a maturidade, e a maturidade nada mais é que o dom do amor sendo exercido por todos nós, por meio dos nossos dons espirituais. Então, meus amados irmãos, a unidade e a diversidade devem ser contrabalanceadas pela maturidade. É a maturidade que vai dar este equilíbrio entre a unidade e a diversidade. A diversidade ela só é saudável quando o amor interfere nessa diversidade para buscar a unidade da igreja. Se falta o amor, a diversidade na igreja, ela vai gerar mais confusão e bagunça do que propriamente edificação. E esse era o contexto dos nossos irmãos em Corinto. Eles tinham todos os dons, e isso trazia para eles um certo orgulho espiritual. Era uma igreja que não faltava dons espirituais, porém, era uma igreja imatura, era uma igreja confusa, era uma igreja egoísta, era uma igreja com várias falhas. Portanto, Paulo vai exercer a sua autoridade, vai dizer para aqueles irmãos, para mim e para você, de que o amor é o que vai nos fazer exercitar a diversidade dos dons para que a igreja possa permanecer unida e crescer unida na presença do Senhor. Então não basta nós termos o dom do Espírito Santo, não basta nós evidenciarmos, os dons do Espírito, que são as capacidades. Nós devemos também ter e evidenciar as graças do Espírito ao usar os nossos dons. E por graças do Espírito, nós entendemos a manifestação do amor. Você consegue entender esse conceito? De que o amor é o elemento que vai nos capacitar a exercitar os dons para a edificação, para promover cada vez mais a unidade e não a divisão na igreja do corpo de Cristo. Isso é muito importante, essa compreensão inicial. Agora, meus irmãos, o autor chamado Jonathan Swift, aquele autor satírico das viagens de Gulliver, ele disse o seguinte: temos religião suficiente para nos fazer odiar, mas não para nos fazer amar. E de fato, o mundo, pensando no mundo na totalidade, existem muitas religiões que, em lugar de enfatizar o amor, elas enfatizam o ódio. Nós estamos presenciando agora em Israel esse conflito desses dois povos, povos motivados por uma religião, mas que mais leva ao ódio, à morte, do que propriamente ao amor. E nós como cristãos, nós como defensores do cristianismo, e nós como seguidores de Cristo, nós temos que ser a religião ou o povo do amor. Nós nunca podemos evidenciar em nossos relacionamentos o ódio a qualquer pessoa que seja,
A igreja precisa exalar o amor. O perfume da igreja de Cristo é o amor por todas as pessoas, em todas as condições, com todos os seus hábitos, com todos os seus costumes. O que deve surgir do meio da igreja é o amor, porque é exatamente o amor que vai nos identificar como seguidores de Jesus. E como nós lemos 1 João capítulo 3 e capítulo 4, o amor ele reside na pessoa de Deus. Então, que a sua vida em Cristo, ela te leve muito mais a amar do que a qualquer outra atitude, seja por qualquer pessoa que for. Então, por mais empolgante e maravilhoso que sejam os dons espirituais, Paulo vai dizer que os dons espirituais, por si só, eles são inúteis e até destrutivos, se eles não forem ministrados em amor. Se você exercer o seu dom espiritual sem amor, esse dom pode gerar mais prejuízo do que benefício para a igreja. A principal evidência da maturidade cristã, então, segundo o apóstolo Paulo, é o amor. O amor cada vez maior por Deus e o amor cada vez maior pelo povo de Deus, mas o amor cada vez maior também pelas almas que estão perdidas. Nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos de relacionamento cristão, da fé, da igreja, mas nós também devemos amar aqueles que estão fora da comunidade cristã. E nós devemos aprender a amar estas pessoas. Alguém disse bem que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O amor é aquilo que traz não só a unidade, mas o amor é aquilo que traz vida para a igreja. O amor é aquilo que gera, que oxigena e que torna a igreja bela, saudável. E é por meio do amor que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo para quem está dentro da comunidade e para quem está também fora da comunidade. Se nós lermos o 1 Coríntios 13, fora do contexto da carta de Paulo aos Coríntios, o amor vai se tornar apenas uma canção. O amor vai se tornar apenas um sermão sentimental sobre a fraternidade cristã. Mas, quando Paulo escreve essas palavras de 1 Coríntios 13, Paulo está tratando de problemas reais daqueles irmãos, problemas reais daquela comunidade. E é isso que nós temos que compreender, meus amados. Quando estamos lendo 1 Coríntios 13, nós temos que fazer essa leitura olhando para a minha vida, olhando para o meu coração e olhando também para os meus relacionamentos. Porque o texto de Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, quando fala do amor, ele descreve essas características do amor para que nós possamos viver isso nos relacionamentos. Quais eram então os problemas daqueles irmãos em Corinto? Eu vou destacar aqui para você 6 problemas. Primeiro deles, havia o abuso no dom de línguas. Então era um uso equivocado de um dom espiritual. Segundo, havia divisões na igreja de Corinto. Um preferia Paulo, outro preferia Pedro, o outro preferia Apolo. Eles não se entendiam numa unidade, eles tinham divisões, e isso era um grande problema. Mas também aquela igreja, aqueles irmãos, eles tinham inveja uns dos outros nos dons. Quando alguém manifestava um dom espiritual que era de mais importância, de mais relevância, ou até mesmo de mais ênfase na vida pública da igreja, as pessoas que não tinham esses dons, elas sentiam não inveja santa, porque não existe inveja santa, eles se ficavam invejosos e magoados por conta disso. Também naquela igreja havia o egoísmo. Havia naquela igreja também a impaciência de uns irmãos contra os outros irmãos. Essa impaciência, principalmente no culto público, quando Paulo trata no capítulo 11 sobre a comunidade cristã, sobre a ceia do Senhor e sobre uma refeição que eles faziam juntos, Paulo vai dizer que umas pessoas começavam a comer antes das outras, comiam muito, os outros passavam fome, por conta dessa impaciência, dessa falta de empatia. E um 6º problema naquela igreja, tinham comportamentos que envergonhavam o nome do Senhor. No capítulo 5, Paulo descreve uma questão grave num desvio sexual, num desvio moral, e isso trazia grandes problemas para aquele contexto. Então, à luz desses problemas e outras deficiências, Paulo escreve o texto de 1 Coríntios 13 como um antídoto, nada mais como um remédio, como a solução para todos esses problemas. Então, a única forma
de nós usarmos os dons espirituais, de nós vivermos de maneira harmônica os nossos relacionamentos, é fazer isso tendo o amor como motivação. Não só na igreja, na sua família, nos seus relacionamentos sociais, no seu trabalho, nas pessoas que convivem com você, a sua esfera de relacionamento, todas elas devem ser permeadas, inspiradas, devem ser alimentadas pelo amor. A motivação deve estar no amor. Paulo explica 3 características do amor e mostra por que o amor ele é importante. E aqui nós vamos agora entrar então numa parte mais prática e numa leitura do capítulo 13 de 1 Coríntios. Veja o que a sua Bíblia diz. Do verso 1 ao verso 3 do capítulo 13 de 1 Coríntios. E aqui Paulo vai trazer para nós uma ideia de que o amor ele é enriquecedor. O amor traz enriquecimento, o amor traz crescimento, o amor traz maturidade, o amor nos eleva, o amor nos faz crescer, o amor nos permite não ser mais crianças, mas sermos adultos, não mais infantis, mas sermos agora pessoas sábias e maduras. O amor ele vai enriquecer, não apenas a minha vida pessoal, mas ele vai enriquecer também as nossas relações. Olha o que ele diz, nesses primeiros versículos, 1, 2 e 3. Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Guarda essa expressão final do verso 3. Se não tiver amor, nada valerá. Meu irmão, meu amigo, se não for feito com amor e em amor, nada do que fazemos tem valor. Nada de bom que nós fazemos tem valia, porque tudo deve ser feito alicerçado na prática do amor. Por isso que o amor ele é enriquecedor. E aqui no contexto de Coríntios, Paulo vai citar alguns dons no meio daquela igreja. Ele fala do dom de línguas, o dom de profecia, ele fala o dom de ciência, o dom de conhecimento, ele fala sobre o dom da fé e o dom da doação, ou o dom do sacrifício. E Paulo ressalta que sem amor, sem a evidência do amor, o exercício desses dons não é nada, é vão, é como um barulho, é como um som, é algo que não vai gerar crescimento. As línguas sem o amor não passam de um barulho, de uma bagunça, de uma balbúrdia. O amor que enriquece o dom, dá valor para esse dom. É o amor que vai enriquecer, é o amor que vai dar valor, é o amor que vai gerar a produtividade e o resultado da presença deste dom na vida da igreja. O ministério sem amor deprecia tanto o ministro quanto aqueles que são alcançados por esse ministro. Mas o ministério com amor enriquece a igreja toda. Então não há dúvida de que o amor é o elemento importante e essencial para nós podermos viver a nossa vida cristã. Deus Pai, Ele nos ensinou a amar, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Você pode ler isso em 1 João capítulo 4, verso 19. Aliás, nós já lemos esse texto em 1 João 4, 19. Como é que nós poderemos amar? Quem vai nos ensinar o que é amar? Deus, Ele nos ensina o que é o amor, porque Deus demonstrou o seu amor, enviando Jesus Cristo para morrer por nós. Mas Jesus Cristo, o Filho, também nos ensinou o que é amar, quando Ele deu a sua vida por nós, e quando Ele nos ordenou a que amássemos uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, Jesus fala sobre isso. Ele nos ensina, Ele nos manda, Ele nos ordena a amar uns aos outros. E o Espírito Santo nos ensina a amar uns aos outros, derramando o amor de Deus em nossos corações.
Romanos capítulo 5, verso 5. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade, eles nos ensinam e eles nos capacitam a amar. Portanto, a lição mais importante na escola da fé é o amor mútuo. É o amor que se manifesta nas relações. Não é o amor apenas numa única via de relacionamento. O amor enriquece tudo aquilo que ele toca. O amor enriquece a sua família, o amor enriquece a sua relação conjugal, o amor enriquece a sua relação pai-filho, o amor vai enriquecer o seu relacionamento no seu trabalho, na sua esfera social, porque o amor vai enriquecer, como diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele tocar. Naturalmente, tudo aquilo que não for tocado pelo amor será vazio, não terá nenhum proveito. O texto que nós já lemos do verso 4 até o verso 7, Paulo apresenta uma segunda ideia importante sobre o amor. É a ideia de que o amor ele é edificante. Além de enriquecer, o amor também edifica. Leiamos novamente, verso 4 até o verso 7. E preste atenção nesses adjetivos, nessas expressões práticas de amor. O amor é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor, ele não inveja. O amor, ele não se vangloria. O amor, ele não se orgulha. O amor não maltrata. Não procura seus interesses. Ele não ira. Ele não guarda rancor. O amor não alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós poderíamos ler esse texto, meus irmãos, colocando aqui, antes da palavra amor, o nosso nome. Tentar fazer um exercício para entendermos a importância desse texto. Poderíamos dizer que o Elias, em amor, ele é paciente. Poderíamos dizer que o Elias, quando ama, ele não maltrata. O Elias, quando ama, ele não sente inveja. Quando ele ama, ele não se vangloria. O Elias, quando ama, ele não é orgulhoso. E assim a gente pode acrescentar cada uma dessas características na nossa própria vida. Porque o amor, ele é tudo isso. Mas ele vai gerar isso em nossas vidas, nas nossas relações, se nós, de fato, exalarmos e vivermos o amor cristão. Faça esse exercício. Faça essa leitura em voz alta. Coloque o seu nome antes do amor e depois complete a frase, para que o amor de Deus e a presença de Deus possa adentrar no seu coração. Qual que era a questão dos coríntios? Quando eles se reuniam, eles se mostravam impacientes uns com os outros. Paulo trata disso no capítulo 14, do verso 29 ao 32. Mas o amor lhes daria longanimidade. O amor é aquilo que nos faz ser longânimos, ser pacientes, ser compreensivos. Os coríntios invejavam os dons uns dos outros, mas o amor iria remover a inveja do meio da igreja. Então, as pessoas não iam ter mais esse sentimento que corrói os nossos corações. Eles estavam ensoberbecidos, orgulhosos demais, mas o amor seria o elemento que poderia remover o orgulho e o engrandecimento próprio, a exaltação própria no meio daquela igreja e daquela comunidade. E, em seu lugar, colocar o desejo de exaltar o outro e não exaltar a si mesmo. Os coríntios se comportavam de maneira extremamente indecorosa. Se conhecessem o significado do amor, teriam de se comportar de maneira agradável, ou passariam a se comportar de uma maneira agradável ao Senhor. Eles estavam entrando na justiça contra outros irmãos. Um irmão processando o outro irmão e eles indo a juízo para que uma pessoa não crente, um juiz não crente, resolvesse as suas questões. Olha que absurdo, meus irmãos. Olha que situação. Aqueles que hão de julgar a terra não conseguiam julgar os seus próprios problemas. Mas, se eles amassem, eles não iam procurar os seus interesses, eles não iam se exasperar, eles não iam se ressentir do mal, conforme Paulo fala aqui no verso número 5, não se maltrata, não procura os seus interesses. Por que uma pessoa leva outra pessoa à justiça? Naturalmente porque ela se sentiu prejudicada, então ela quer na justiça reaver esse dano. Mas Paulo diz que o amor, ele não olha para o dano, o amor olha
para a relação que agrada ao Senhor. O amor não se alegra com a iniquidade, mas os coríntios se gabavam do pecado em sua igreja. E aí o capítulo 5 é o texto onde Paulo trata disso. Olha que absurdo, uma igreja, um grupo cristão que se gabava das suas atitudes imorais, indecorosas, inconvenientes. Mas se eles aprendessem o que era de fato o amor, eles não iam mais se alegrar nessa iniquidade, mas eles iam ter vergonha e eles iriam se arrepender desses pecados. Ao lermos 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, com atenção, nós poderemos lembrar de um outro texto que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. E eu quero convidar você a ler esse texto de Gálatas, porque esses textos eles são correlacionados, ou esses textos eles têm uma ligação mútua. Quando nós lemos 1 Coríntios 13 e Gálatas 5, 22 a 23, nós vamos ver que os frutos do Espírito, descritos aqui em Gálatas, são, na verdade, manifestações do amor. Aliás, nós até poderíamos ler o texto à luz dessa perspectiva. Gálatas capítulo 5, verso 22. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. E aí Paulo diz: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então nós observamos que essas características do amor aparecem aqui como evidências do fruto do Espírito. E eu particularmente gosto de ler o texto de Gálatas capítulo 5 da seguinte maneira: mas o fruto do Espírito é o amor que se revela. O fruto do Espírito é o amor que se manifesta. O fruto do Espírito é o amor que desencadeia em nós. O que o amor desencadeia em nós? A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. É através do amor que nós vamos poder evidenciar os outros elementos que Paulo cita para os Gálatas. Porque se nós tirarmos o amor daqui, todos os outros serão prejudicados. Você consegue perceber que sem amor, a alegria ela é uma alegria falsa. Sem o amor, a paz que nós temos não é uma paz duradoura. Sem o amor, nós não vamos ter paciência, nós não vamos ser amáveis, nós não vamos ser bondosos. Sem amor, nós não vamos ser fiéis ou não vamos ter fé. Sem amor, nós não vamos ser mansos. Sem amor, nós não vamos ter domínio próprio. Porque se tirarmos o amor, nós excluímos a base que pode proporcionar o surgimento dessas outras evidências. E é isso que Paulo também diz aqui no capítulo 13 de Coríntios. Ele diz que o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não se inveja, o amor não se orgulha, o amor não maltrata. Então o amor é o elemento, o amor é a base. E é por isso que o amor, ele edifica, porque o amor libera o poder do Espírito em nossa vida e na vida da igreja. O amor libera o poder do Espírito na sua casa. O amor libera o poder do Espírito dentro da comunidade cristã. O amor libera o poder do Espírito para você poder viver uma vida boa, uma vida saudável nas suas relações profissionais, familiares, sociais, em todas elas, porque o amor edifica. E eu finalizo lendo o verso 8 ao verso 13, aonde o apóstolo Paulo diz que o amor, ele permanece. Ora, se o amor permanece, é isso que nós devemos perseguir. Se o amor vai permanecer e as outras coisas vão desaparecer, nós temos que procurar o amor. No contexto dos irmãos de Corinto, eles tinham todos os dons, mas Paulo está dizendo: olha, embora hoje vocês tenham todos os dons, entendam que esses dons, eles um dia vão cessar, eles um dia irão terminar, e o que vai prevalecer é o amor. E no final do verso 12, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, no verso 31 ele diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E ele começa o capítulo 13 dizendo: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E qual é esse caminho mais excelente? É o caminho do amor.
No verso 8 do capítulo 13, Paulo diz: o amor nunca perece. O amor nunca perece, nunca termina, nunca some. O amor permanece para sempre. Mas ele diz, as profecias, ou seja, o dom da profecia vai desaparecer. Ele diz, as línguas, o dom de línguas vai cessar. O conhecimento, que era um dom também, ou a ciência, dependendo da sua tradução, vai passar também. E aí ele vai trazer aqui uma imagem de algo passageiro, pois o que em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, ou seja, quando Jesus se manifestar na sua segunda vinda, o que é imperfeito vai desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aqui o amor é o elemento que gera crescimento. O amor é aquilo que nos torna homens, maduros na fé. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E Paulo finaliza dizendo que permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas Paulo diz que o maior deles, porém, é o amor. Por que o amor é o maior? Porque o amor é o único que permanece. O amor é o único que vai existir, até mesmo na eternidade. Então Paulo está dizendo para os nossos irmãos de Corinto e para nós também hoje aqui no Morumbi, a profecia, a ciência, as línguas são dons que não são permanentes. Esses dons, eles andam até mesmo juntos e um completa o outro. Deus, ele comunicava determinado conhecimento ao profeta. O profeta trazia uma palavra de conhecimento, de revelação para a igreja. Ele transmitia esta mensagem para as pessoas, ele usava a sua língua, as suas palavras, o seu idioma. Então alguém interpretava, se as pessoas não compreendessem aquele idioma, e explicava esta mensagem. E desta maneira, então, os coríntios valorizavam essas três manifestações, ou esses três dons, até mesmo de uma maneira extrema. Eram o que a gente pode dizer do top 3 dos dons espirituais na igreja: a profecia, o dom de línguas e a interpretação. Em especial, os irmãos de Corinto, eles valorizavam muito o dom de línguas. Mas aí Paulo vai dizer para eles: olha pessoal, não fiquem presos a essas coisas. Meus irmãos, entendam uma coisa: por mais que vocês busquem, por mais que vocês valorizem, esses dons e todos eles vão desaparecer. Eles vão ser em algum momento abolidos, eles vão cessar, mas o amor vai durar para sempre. Por que que o amor vai durar para sempre? Porque Deus é amor e Deus é eterno. Então eles deveriam buscar o amor como principal dom, como algo excelente, como algo maior para a sua vida cristã, para a sua vida relacional e também para a edificação da igreja. Então, queridos, é importante observar que esses três elementos, e esses três elementos que Paulo se refere aqui no verso 13, a fé, a esperança e o amor, estas três graças cristã, essas três características, elas são fundamentais, mas nós temos que entender essa correlação. A fé, ela vai se transformar em visão, e a esperança, ela vai se cumprir. Hoje nós precisamos muito de fé. Hoje nós precisamos muito de esperança, mas na eternidade, depois que Cristo se manifestar na sua segunda vinda, depois que eu e você formos arrebatados e estivermos na presença do nosso Deus, nós não vamos precisar mais de fé, porque tudo aquilo que nós tínhamos como expectativa e tudo aquilo que a nossa fé almejava, agora vai estar diante de nós. É o que Paulo fala aqui: aquele que se manifestar, o que vier de maneira completa, o que era passageiro vai deixar de existir. Na eternidade, você e eu não vamos precisar de fé. Nós hoje temos a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, e depois que Ele voltar, essa esperança vai ser cumprida. Na eternidade não precisamos de esperança, porém, na eternidade, nós vamos precisar do amor. A eternidade vai ser regada, vivida em amor. Então,
O maior dos três é o amor, pois quando amamos alguém, confiamos nele, sempre nós vamos antever um novo gozo, uma nova relação. E isso aponta para Jesus Cristo. E eu finalizo dizendo para você que a fé, a esperança e o amor, eles andam juntos. Mas o amor é o que impulsiona a fé. O amor é o que impulsiona a nossa esperança. E o amor é aquilo que vai prevalecer e permanecer para sempre, porque o amor permanece e ele prevalece. Por isso nós temos que buscar o amor, não só na igreja, não só no contexto cristão, mas buscar o amor em todas as nossas relações pessoais. Que você possa compreender esta profundidade e esta necessidade. O mundo está carente de amor. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, a enfermidade está assolando famílias, sociedade, uma nação, o mundo inteiro está sendo assolado por algo terrível. E qual que é a resposta que a igreja pode oferecer neste contexto? É a resposta do amor, é a resposta da pregação do Evangelho, é a resposta que as pessoas vão poder ser acolhidas e amadas por nós como cristãos. Portanto, use o amor para enriquecer os seus relacionamentos. Use o amor para edificar as suas relações pessoais. E tenha em mente que o amor vai prevalecer e ele vai permanecer para sempre.